Bom, como já falei, nós estamos estudando o livro de Atos. Então, quase todos sabem disso e hoje nós vamos continuar e nós vamos estudar o capítulo 15 de Atos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no capítulo 15. Atos, capítulo 15. Meus irmãos, vamos ficar em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Nós vamos falar todo o capítulo, ou sobre todo o capítulo, mas em primeiro lugar, nós vamos ler até o versículo 11. Depois, na sequência, nós vamos lendo os próximos versículos. Então, Atos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos, a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energeticamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Na igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nós clamamos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes agora, para que a gente possa entender e aplicar aos nossos corações, à nossa vida, ao dia a dia, a nossa segunda, o que a Tua palavra traz para nós hoje. Que os Teus anjos possam estar aqui a nos proteger e que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, ó Pai, transformando cada um de nós. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Amém. A igreja em Antioquia é um modelo para nós em muitos sentidos. E ela também é um modelo para nós daquilo que nós não devemos ser. Não só de Antioquia, mas de Jerusalém, de Éfeso, de todo o Novo Testamento. Às vezes nós olhamos e vemos as pessoas falar: nós precisamos ser uma igreja como a do Novo Testamento, uma igreja como lá de trás. Essa afirmação ela é verdadeira só em parte. Porque lá no Novo Testamento, os nossos irmãos também tiveram problemas, incoerências. Eles também carregaram e tiveram que lidar com pecados. Então, nós somos uma igreja bíblica, em muitos sentidos, inclusive nos nossos pecados. Nós pecamos iguais a eles lá atrás. A igreja, ela é um reflexo da sociedade. Nós vemos aqui dentro as mesmas incoerências que a gente vê lá fora. Às vezes eu vejo as pessoas falando: a igreja é cheia de hipócritas.
É verdade, bem-vindo ao mundo. Lá fora tem mais ainda. No seu emprego, na sua faculdade, nos seus vizinhos, tem muito mais hipócritas lá. E a gente traz alguns deles para cá para dentro, pela graça de Deus. Então, embora nós reflitamos aquilo que está lá fora, e isso é natural, isso vai acontecer, nós temos que lutar contra isso. Nós não podemos ser uma igreja que reflita lá fora, que seja um reflexo da sociedade lá, e não questionar isso. Isso não pode ser realidade na nossa vida. Ao contrário, a igreja tem que ser a cidade sobre um monte. A igreja tem que ser aquela que toda Goiânia, toda a cidade olha para ela e fala: nós queremos ser iguais àquelas pessoas ali. Isso que tem que ser a igreja. Ela tem que ser o sal da terra. Nós podemos ser modelo para as pessoas lá fora. Nós podemos mostrar para elas como é que nós lidamos com os nossos erros. Quando nós fracassamos em seguir a Deus, porque nós vamos fracassar, como que nós lidamos com isso? A gente esconde? A gente vira um hipócrita, dizendo para os outros, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Como que a gente lida com os nossos erros? Nós escancaramos os nossos erros, nós pedimos perdão e nós clamamos a Deus que nos mude, que haja transformação nas nossas vidas. Essa é a esperança que a gente tem. Nessa igreja a gente tem agora esse problema sendo apresentado para a gente. Aqui em Atos capítulo 15, a gente poderia ver a primeira divisão da igreja. A gente poderia ter visto aqui, se o Espírito Santo de Deus não tivesse intervindo, a primeira igreja sendo separada. Agora nós temos a igreja judaizante e aqui do lado nós temos a igreja dos gentios, ou dos que gostam dos gentios. O Espírito Santo de Deus não deixa isso acontecer naquele momento. E traz para nós um modelo do como nós temos que lidar com a realidade do nosso pecado, da unidade que nós temos que ter dentro da realidade da igreja, das diferenças que nós carregamos e que nós vamos continuar carregando. Deus não vai tirar as nossas diferenças, mas ao mesmo tempo da união que Ele quer criar em nós. Então aqui hoje nós vamos falar sobre a unidade e a diversidade no Espírito. Tanto as nossas diferenças, quanto a união, a unidade que nós temos que clamar que sejam guiadas, empoderadas, que sejam construídas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não por mais uma ideologia, ou mais um processo religioso, ou o que seja que a gente queira criar aqui dentro. Uma sociedade que todo mundo vai olhar para nós porque nós sim somos capazes. Nós não somos capazes. Nós não somos melhor do que as pessoas que estão do outro lado da rua e que não acreditam em Cristo Jesus. Nós somos salvos e libertos pelo sangue de Cristo Jesus. E Ele é capaz de nos libertar. Há um ingrediente aqui muito interessante que a grandíssima maioria das igrejas no Brasil e no mundo não prestam atenção. Preste atenção nisso. Nós costumamos tratar como igreja brasileira, e eu oro que não seja a realidade da Calvário, que missões é uma das tarefas da igreja. Que missões é uma das coisas que a igreja faz, mas não aquilo que é central à sua realidade. Mas aqui, nesse texto, o que está acontecendo no campo missionário impacta de volta a igreja que enviou esses missionários. O que está acontecendo na igreja que enviou esses missionários impacta, por outro lado, também o que está acontecendo no campo. Há uma relação constante entre a igreja local e o campo missionário, entre a igreja que está fixa aqui e a igreja que está espalhada, indo por todos os cantos. Quer dizer, você vê essa relação entre igreja e missões o tempo todo. Você não tem uma compartimentalização. Agora nós vamos trabalhar só com a igreja. Agora nós vamos trabalhar só com missões. As duas coisas se entrelaçam. E olha o momento que elas estão entrelaçando. Um momento de crise fundamental na vida daquela igreja e que depois ia impactar a gente. Nós só estamos sentados aqui hoje porque foram resolvidas questões como essa do capítulo 15.
A igreja poderia ter dito: gentios, não. Gentios que não se tornam judeus, nós não aceitamos. Mas qual a ligação disso com a gente hoje? Nós todos somos gentios. A não ser que haja algum judeu aqui que eu não conheço. Todos nós somos gentios. E todos fomos aceitos na mesma base que Abraão, o pai da fé. Nós somos aceitos pela fé em Cristo Jesus. O que eu queria resumir esse texto, ou o que esse capítulo inteiro nos diz? Eu queria resumir da seguinte forma: Deus cria a igreja como um espaço seguro, onde todos podemos ser um, sem deixar de sermos verdadeiros. Deus nos dá isso aqui como presente. Eu não sei quantos de vocês têm um espaço seguro para poder falar o que vocês pensam, ser quem vocês são, mostrar suas incoerências. Eu não sei quantos de vocês têm. Eu tenho. Eu tenho a minha casa, a minha esposa conhece as minhas incoerências. E ela me perdoa, e ela continua caminhando comigo. Mas eu conheço um sem número de casais que a gente tem caminhado, que eles escondem uns dos outros. As nossas grandes famílias, os nossos pais e mães, os nossos avós, os nossos amigos, se eles descobrirem as nossas incoerências, eles nos abandonam. Pois Deus cria um ambiente que é a igreja, onde nós podemos ser ao mesmo tempo unidos, ter um só coração, uma só mente, e ao mesmo tempo não sermos falsos. Nós podemos continuar sendo verdadeiros. Há 4 coisas aqui nesse texto que eu queria explorar com os irmãos. A primeira está nesses versículos que nós lemos. Como igreja, tratamos nossos problemas com transparência diante de todos e com submissão a Deus. Nós não escondemos os nossos problemas. Qual é o problema que está sendo trazido imediatamente para cá agora? O primeiro versículo já fala para a gente. É que um grupo de irmãos, alguns, não são tantos, mas alguns, entre eles, falam agora que a salvação depende de seguirmos a lei. Esse é o argumento deles. Eles falam que a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Está no versículo 1 do texto. Nós já passamos aqui quase 2 décadas, talvez um pouco mais de 2 décadas de igreja, e ainda tem pessoas dentro da igreja que não entenderam a graça de Deus. Então não fiquem assustados quando nós também não entendemos a graça de Deus. Nós também temos dificuldade. E não fiquem pensando que é só seguir a lei do Antigo Testamento, como algumas religiões ou algumas seitas ainda fazem hoje, é que nós erramos. Nós criamos as nossas próprias regras. Não use calça, mulheres, não cortem o cabelo, ou não não participem de determinada grupo de amigos, ou o que seja, quais são as regras que nós criamos para as pessoas conviverem bem com a gente dentro da igreja. Todas essas regras, quando nós criamos, nós estamos cometendo o mesmíssimo erro dessas pessoas. Se vocês não seguirem as regras que nós colocamos, vocês não são salvos. É isso que eles estão dizendo. Paulo e Barnabé têm uma boa discussão com eles, ainda em Antioquia. E olha que detalhe importante da gente perceber. Essas pessoas saem de Jerusalém, andam algumas semanas, 400 quilômetros, para ir importunar os irmãos lá em Antioquia. Quer dizer, eles não ficam satisfeitos de ficarem no seu próprio ambiente, mas eles fazem todo esse sacrifício, exatamente como nós fazemos. Nós mandamos missionários a 10, 12, 15 mil quilômetros da nossa casa, para muitas vezes pregar do outro lado do mundo uma coisa que nós não concordamos aqui na nossa casa. Nós fazemos isso. Não é uma ou outra igreja, mas nós fazemos isso durante os séculos. Nós preferimos ensinar aquilo que é mais fácil para nós, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de vestir. Se você quiser ver uma igreja tamil lá na Índia, você vai ver que não tem nada a ver com o que nós temos. Não tem cadeiras, as pessoas sentam no chão. Se você quiser ver uma igreja paquistanesa, as mulheres sentam na frente com tambores e vão cantar, muito diferente do que nós acabamos de cantar aqui.
Se vocês forem para uma igreja indígena, eles vão dançar em círculo, é outro ambiente. Cada um de nós tem aspectos culturais, mas não só isso. Nós temos maneiras de pensar em viver, demoras, lentidões e mudanças na nossa vida, que em outras culturas as pessoas mudam mais rápido. Mas cada um de nós, em nossas culturas, em nossos ambientes, somos chamados a mudar. Vamos entrar um pouquinho nesse texto. No versículo 2, eles falam que essa contenda vem a partir desses homens que chegaram de Jerusalém. E quando chega essa contenda neles, que vem desses homens, Paulo e Barnabé e a liderança da igreja decidem levar para Jerusalém o problema. Quer dizer, não é que há um estabelecimento de uma autoridade fora da igreja local, mas eles vão para aqueles que são o fundamento da igreja, que são os apóstolos. Eles vão até Jerusalém porque a liderança espiritual que foi entregue à igreja, agora não só à igreja local, mas à igreja, eles respeitam, eles querem ouvir essa igreja. E eles correm para lá. E o interessante é que quando eles chegam em Jerusalém, os apóstolos também trazem os presbíteros da igreja. Veja, uma coisa são os apóstolos, que servem como fundamento para toda a igreja. Agora também tem os presbíteros daquela igreja, e ao que tudo indica, os presbíteros da igreja de Antioquia fazem parte dessa reunião. E quando a conversa é teológica, eles não têm problema em conversar só com a liderança, ou só a liderança tratar aquele problema doutrinário. Mas depois nós vamos ver que em outro momento, quando eles têm que tratar outras decisões, que não são só doutrinárias, a igreja inteira participa. Há um esforço deles todos de seguirem um parâmetro bíblico. Se Deus nos deu líderes, nós vamos então ouvi-los. Se Deus nos deu sua palavra, nós vamos estudá-la com atenção. Nós vamos chegar mais a fundo nisso um pouco à frente. Mas uma coisa que é interessante no versículo 3 é que o apóstolo Paulo e Barnabé saem de Antioquia e vão caminhando então para Jerusalém, e eles vão passando pelas cidades aonde eles já haviam plantado a igreja. A grande parte dessas cidades, ou elas não eram judaicas, elas eram de gentios, ou elas eram de samaritanos. Exatamente o público que se interessaria mais pelo que iria ser conversado em Jerusalém. E sabe o que acontece no caminho? Paulo e Barnabé contam o que Deus fez entre os gentios e eles todos se alegram. Por que eles se alegram? Eles se alegram porque é a graça de Deus sendo confiada, declarada, demonstrada, aplicada à vida deles também. Está sendo confirmado que eles são aceitos. Veja, a mesma coisa que dias depois é confirmado lá em Jerusalém, que é ação de Deus, Deus vai confirmando durante o caminho em cada uma das igrejas onde eles testemunham do Evangelho, onde eles testemunham do que Deus está fazendo. Quantas vezes eu tenho visto pessoas, igrejas, pastores, criando doutrinas, criando movimentos que quase ninguém concorda, especialmente no começo, mas eles ou forçam a barra ou conseguem conquistar através do marketing da mídia, e depois as pessoas começam a concordar, sem de fato avaliarem se vem ou não vem do Espírito, sem de fato avaliarem se tem ou não tem na palavra de Deus. Aqui não é isso que acontece. À medida que eles vão caminhando pelas igrejas, o Espírito vai confirmando em cada uma das igrejas que essa é a vontade de Deus, que não haja divisão na igreja. Essa contenda, quando chega na igreja, ou melhor dizendo, quando eles chegam com essa contenda em Jerusalém, era de se esperar que houvesse uma conversa chata no começo. Mas no versículo 4 diz para nós que eles são muito bem recebidos. Como é diferente quando nós resolvemos os nossos problemas no poder do Espírito Santo de Deus. Mesmo situações complexas, nós conseguimos ter a leveza de sentar com os nossos irmãos. Eu lembro tantas vezes que eu tive que conversar com chineses, por exemplo, que têm uma percepção diferente de algumas coisas que para nós são claras. Mas quando a gente começava a conversar, sempre tem aquele sentimento de que nós somos irmãos em Cristo Jesus,
que nós amamos uns aos outros, que nós fazemos parte de uma mesma família. É diferente tratarmos os nossos problemas quando o Espírito Santo de Deus está agindo em nós, do que tratarmos os nossos problemas para mostrar que nós somos melhores do que os outros ou superiores aos outros. É totalmente diferente. Isso é diferente dentro da realidade da igreja, isso é diferente dentro da realidade da família, isso é diferente dentro da realidade de um trabalho secular qualquer que a gente se envolva. Quando nós tratamos os nossos problemas no poder do Espírito, é diferente o jeito que nós somos tratados. No versículo 5, então, eles começam a lidar de fato com o problema que foi trazido. E eles são tratados, ou eles são colocados ali como fariseus. Nós ouvimos bastante falar dos fariseus, quando eles se oporam a Cristo Jesus. Não é a mesma coisa que está acontecendo agora. Pelo menos não da mesma forma. Porque agora esses fariseus não estão lá fora. Esses fariseus são irmãos nossos. Pelo menos alguns deles. Veja, talvez alguns alimentaram ou alimentam ainda hipocrisia no coração. E eles estão ali no meio, talvez. Talvez seja o caso de falar para eles a mesma coisa que Jesus disse lá atrás para outros. Hipócritas, fariseus, colocam nos ombros dos outros algo que vocês mesmos não conseguem carregar. Mas alguns outros desses que estão ali, eles podem ser simplesmente irmãos sinceros, que também têm que aprender um novo e vivo caminho. Não são só os gentios que precisam aprender a caminhar com Cristo Jesus. São judeus também. E alguns desses são muito piedosos, muito criteriosos, muito sistemáticos. São fariseus. Veja, nós precisamos ver essa realidade dentro da igreja. Porque nós vamos receber, dentro da nossa relação aqui dentro, pessoas legalistas. Ou porque vieram de outras igrejas legalistas, ou porque elas mesmas são, na vida delas, na estrutura de relacionamento, críticas demais, exigem demais dos outros, de si mesmas. Elas também precisam da demonstração da graça de Deus. Já outras pessoas vão chegar achando que não tem que carregar nenhum peso, nada, nem aquele peso que Jesus disse que ele ia colocar sobre nós, porque o meu fardo é leve. O peso que eu coloco em cima de vocês, eu mesmo ajudo vocês a carregarem, mas há um peso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou tirar de vocês o peso que não deveria estar ali, e vou colocar o meu fardo sobre vocês. Esses irmãos que não acreditam que tem que ter peso na vida, também tem que aprender um novo e vivo caminho. Vejam só, seguir uma lei que é confirmada nos nossos corações como sendo boa, perfeita e agradável, que nos leva a desejar ter mais. Isso é maravilhoso. Agora, seguir uma lei imposta sobre nós, que nos faz ter medo e duvidar da nossa capacidade e potencial de segui-la, é mais uma opressão que nós recebemos sobre a nossa vida. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ela não foi nos dada para salvação. O que foi nos dado para salvação foi a cruz de Cristo Jesus. A lei tem a sua utilidade, mas não é a salvação. A utilidade da lei é ensinar a gente a gostar das coisas que Deus gosta, amar aquilo que Ele ama, a se sentir cuidado como um filho quando é corrigido e entende que o pai se importa com ele. Veja, a lei de Deus tem a sua utilidade, mas não é a de nos salvar. É de conversar, demonstrar para nós que Deus se importa com a gente, que a nossa vida não vai ficar igual era antes, porque Ele quer que a gente seja criado, construído, refeito à imagem do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. Veja, aqui é interessante no versículo 6,
Porque logo que Tiago dá abertura para o assunto, Pedro assume a palavra, e ele é um apóstolo. Tiago é o irmão de Jesus. Ele não é apóstolo, ele é presbítero da igreja. E agora, quando Pedro assume a palavra, é muito interessante o que está acontecendo, porque nós sabemos que no meio dessa controvérsia, em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14, está narrado isso, Pedro é um dos problemas lá. Antes dos judaizantes chegarem até a igreja, Pedro comia junto com os gentios. Quando os judaizantes, ou seita dos fariseus, chega até ali, então agora Pedro para de comer com eles. E ele é questionado por Paulo. Paulo questiona a vida dele e de Barnabé. Mas agora Pedro, já transformado, entendeu com mais profundidade essa realidade. Agora ele se levanta e cita para aqueles irmãos o que Deus fez no meio dos gentios. Olha o argumento central que ele faz. O Espírito Santo de Deus foi dado a eles do mesmo jeito que foi dado a nós. Quantas divisões há entre as igrejas? Porque nós dizemos que a igreja tal não tem o Espírito, ou ela não é cheia do Espírito, ou ela não tem o poder do Espírito, ou ela não tem avivamento. E aqui eles falam claramente. É o Espírito Santo de Deus que os diferencia e diferencia dos outros lá de fora e torna eles parecidos com a gente, porque é o mesmo Espírito que nós recebemos no princípio. Veja, por que Pedro não entendeu isso tão rápido? Por que ele fracassa? Porque o Pedrão, a capacidade dele talvez fosse limitada de alguma forma, fosse mais truculento. Não, porque Pedro é igual eu e você. Nós temos falado sobre isso. Pedro é lento da mesma forma que nós somos lentos. Nós temos dificuldade de entender o que Deus tem para as nossas vidas. Mas nós podemos ter esperança de que Deus vai abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, e que Ele vai fazer com que se aprofunde em nós a percepção da vontade dEle. É o que acontece com Pedro nesse local. E acontece com ele porque ele vê a ação de Deus de não discriminar as pessoas. No versículo 9 ele fala bem claro, porque Deus não faz distinção, Ele não discriminaliza, Ele não coloca nós e eles do mesmo jeito. Não sei se você percebeu no texto, que o próprio Pedro está construindo a mensagem dele. Nós e eles. Eles receberam do mesmo jeito que nós recebemos. Olha a dificuldade da mentalidade deles e olha a dificuldade da nossa mentalidade. Eu sei que para nós é difícil entender isso, mas se tivessem agora sentados ciganos aqui com a gente, característicos com as roupas deles, muitos de nós teríamos dificuldade. Se estivessem sentados entre nós, favelados, caracteristicamente, né, com a roupa, o jeito deles, nós teríamos dificuldades. Eu lembro que, trabalhando numa favela em São Paulo, nós estávamos cuidando de crianças durante o final de semana inteiro e nós não percebemos, porque para nós não fazia sentido perceber isso no ambiente onde a gente estava, mas a nossa roupa estava toda suja. Não era suja para aquele ambiente, mas para os outros eram. E nós levamos as crianças para a igreja mãe, uma igreja rica, como a Calvário. E eu lembro que quando nós chegamos um pouco antes do culto, eu estava com mais ou menos 20 crianças e mais 2, 3 seminaristas. Então cada um era responsável por umas 5, 6 crianças. E nós sentamos na fileira do canto. À medida que nós sentamos na fileira do canto, as pessoas foram mudando de fileira, porque são os trombadinhas que chegaram. Eu tinha 19 anos de idade, devia parecer um trombadinha também, junto com eles. Para piorar um pouquinho a situação, no dia tinha batismo. E era como o nosso aqui, era no chão o batistério. E a hora que começou o batismo, as crianças da favela saíram e vieram para frente do batistério. Eu tentei segurar uma, outra, a hora que não deu, eu falei, agora já era. Agora foram os 20 para frente, a igreja inteira não conseguiu ver o batismo. Os diáconos da igreja, acho que ficaram com medo das crianças, não foram tirar as crianças. E ficou aquela bagunça, e por dentro eu fiquei rindo, igual vocês estão rindo, alguns estão rindo. Eu falei, tá, tome, né? Fica tratando a gente com preconceito, né? Agora Deus trata vocês também desse jeito.
E será que nós estamos livres disso? Desse preconceito? Nós podemos ficar livres. Meus irmãos, o preconceito que nós carregamos é maior do que nós imaginamos. Quando nós vamos para o campo missionário, nós percebemos isso com clareza. Nós temos dificuldade de colocar os líderes da terra na mesa de decisões. Para eles receberem as nossas ofertas é ótimo para nós. Para eles receberem a nossa ajuda, o nosso treinamento, excelente. Mas nós colocarmos eles na mesa de decisão é outra coisa. Na igreja, nós queremos o pastor mais bonito, que fala melhor, né? Não sei se sou eu nesse caso, né? Nós queremos as pessoas mais preparadas, que vieram dos melhores ambientes. Mas quando chegam os irmãos mais simples, quando chegam os irmãos que não foram talvez experimentados em alguma academia, a gente tem dificuldades. Mas no Novo Testamento é o poder do Espírito que a capacita. Não são seminários. Seminários são bem-vindos quando eles ensinam para nós ferramentas que em outros locais nós não teríamos. Mas é o Espírito Santo de Deus, especialmente na realidade da igreja local, que prepara líderes. E olha como é bonito a gente ver em igrejas líderes que vêm de ambientes sociais diferentes, muitas vezes de culturas diferentes, eles vêm de formações diferentes, porque não importa qual é a formação exata dessa pessoa, importa se ela foi formada pelo Espírito Santo de Deus para ser um líder bíblico, saudável, cheio do poder de Deus. Essas pessoas que estão aqui estão vendo Pedro. E Pedro, um grande líder da igreja, também teve dificuldade de entender o preconceito dele, como nós também temos. E no versículo 11, termina essa primeira parte. Olha que forma maravilhosa que Pedro encerra essa primeira parte. Ele diz que cremos que todos, nós e eles, o mesmo nós e eles, que muitas vezes é usado para discriminação, agora ele usa para falar que não há distinção. Nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que eu queria que a gente visse nesse texto é que nós tratamos os nossos problemas com transparência. Nós temos preconceitos, nós somos lerdos para entender a palavra de Deus, nós temos dificuldade em entender a graça de Deus, mas nós precisamos trazer isso com clareza e nós precisamos tratar isso da melhor forma possível, com submissão a Deus e a sua palavra. Eu queria ler agora do versículo 12, nós vamos ler um pouquinho mais para frente, até o versículo 21. Do versículo 12 ao 21, a palavra de Deus diz assim: Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si. Isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. Qual que é o princípio que eu queria trazer para os irmãos desse pedaço do texto? Como povo de Deus, nós precisamos buscar a centralidade da palavra e a reconstrução das relações. Vejam, nesse novo pedaço que nós estamos vendo a palavra de Deus sendo citada, o Antigo Testamento, e sendo aplicada agora no contexto do Novo Testamento,
ela começa pelo testemunho do que essa palavra fez. Veja, não é que o testemunho do missionário, ou do pastor, ou qual que seja a pessoa, é que transforma a gente. Mas é muito interessante o jeito que o testemunho nos encoraja a prestarmos atenção em Deus e no que Ele está fazendo. Paulo e Barnabé contam os milagres que Deus fez. Eu não sei quais são, porque aqui eles não listam, mas nós temos uma boa ideia da primeira viagem, dos milagres que foram. Curas, conversões, avivamento vindo com poder sobre a vida deles. Eles contam essas coisas agora não no ambiente judaico, mas no ambiente gentil. E veja, aqui está sendo narrada, se você não percebeu, a minha história e a sua história. Aqui está sendo narrada como que começou a igreja, que hoje nós somos bem-vindos nela. E eles estão contando e dando esse testemunho. E olha só o que ele diz no versículo 12. Ele fala que eles deram um testemunho não do que eles fizeram, mas o que Deus fez através deles. Isso é muito diferente do que a gente ouve por aí. É o que Deus fez, é o que é importante. Veja, eu não nego que a gente tem que dar honra a quem honra. Quem foi que plantou aquela igreja? Quem foi primeiro para aquele país como missionário? Tudo isso está certo, mas a gente precisa perceber que isso não pode se tornar a maneira principal da gente falar o que está acontecendo nas nossas vidas. Olha o que Deus fez. Ele me trouxe a minha esposa, a minha família. Ele me trouxe para o Brasil para cuidar dos meus sogros. Ele usou a gente, usou o Antônio, o Mateus, o Júnior, para plantar, para cuidar, para proteger aquilo que Deus estava fazendo aqui. Olha o que Deus fez. Usou pessoas fracas, inconstantes, para fazer a obra dele. Ele está mostrando com clareza. E no meio dessa narrativa, ele está mostrando um ponto principal. A construção dos relacionamentos, ela vem junto com a centralidade da palavra. A palavra não é pregada para causar nos outros a impressão de que eles são descartáveis, ou eles não são importantes, ou eles não sabem, quem sabe é a gente. A palavra é pregada para quebrar as barreiras que há entre grupos diferentes dentro da igreja, para mostrar através da pregação que todos são aceitos diante de Deus pela ação do Espírito dele. Veja, quando eles pregam a palavra de Deus, eles quebram nesse momento um ranço que havia de extinção das etnias, de raças, que eles se dividiam. Aqui não tem mais isso, não tem mais grego, não tem mais judeu, nem homem, nem mulher, não tem mais essas diferenças entre livre e escravo, entre pobre e rico, não tem mais essas diferenças. Somos um só em Cristo Jesus. Veja que a pregação da palavra, a centralidade dela é óbvia no texto, mas é especialmente para reconstruir as relações, e não para dizer de novo que tem nós e eles. Nós somos desse partido e eles são daquele outro partido. Não é isso que eles fazem. Eu tenho visto essa luta se repetir várias e várias vezes na história recente. Agora, de novo, surge um neocalvinismo, e eles brigando contra um neo-armenianismo, e ficam pessoas de um lado e de outro. Daqui a pouquinho surgem outras pessoas brigando sobre como vai ser a volta de Cristo. Até sobre a volta de Cristo o pessoal briga. É uma coisa que é para ser uma boa notícia, que juntam as pessoas e a gente afasta as pessoas por causa das nossas posições. A centralidade da palavra aqui é para trazer união entre as pessoas, para trazer as pessoas para de volta a Deus, juntas. Na sequência, no versículo um pouco mais à frente, Tiago, irmão de Jesus, presbítero, toma a palavra. Ao que tudo indica, ele está liderando aquela reunião. E nesse momento ele fala com muito cuidado sobre o que Pedro falou, trazendo uma clara referência que os apóstolos são para ser respeitados como fundamento. Mas aí, ao mesmo tempo, ele traz a palavra de Deus, ele fala o que Pedro diz, está lá no Antigo Testamento.
E ele cita Amós, capítulo 9, versículo 11, versículo 12, que nós lemos. Ele fala, ó, vai chegar o tempo em que não vai ter mais barreiras entre judeus e gentios, que de todas as nações Deus vai trazer filhos dele. Isso não está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. E Tiago entende claramente isso e fala sobre isso. Provavelmente Tiago é o líder daqueles que são fariseus dentro da igreja. Porque ele é, ao que tudo indica, muitos veem assim, uma pessoa que segue os parâmetros do judaísmo, porque ele mesmo é judeu. Veja, não tem problema isso. Irmãos nossos ainda hoje, quando se convertem do judaísmo, continuam seguindo muitas coisas da tradição judaica. Essa é a cultura deles, circuncisam os filhos. É a cultura deles, desde que eles entendam que a salvação vem somente pelo sangue de Cristo Jesus, não tem nenhum problema. Agora há muito problema quando nós queremos usar chofar no culto, quando nós queremos usar quipá na cabeça, quando nós queremos nos tornar judeus. É isso que eles estão falando aqui. Não faz sentido cobrar deles isso que é só do judaísmo. É lógico que eles vão mais a fundo. Ele está falando, não faz sentido também pegar a lei e transformar a lei num instrumento de salvação, porque nem no passado, nem agora eles estão dizendo, nós conseguimos seguir a lei para sermos salvos. A lei tem outro objetivo, e não ser os salvos. Ele tem um cuidado de avaliar de forma bíblica, então, todo esse processo, Tiago. E veja só, não há nenhum único indício de que há uma liderança fora da igreja local. Vamos montar um concílio aqui, e agora todas as igrejas que o presbitério da Calvário ajuda, nós vamos mandar neles. Não tem nenhum indício disso acontecendo. Nenhum indício. Ao contrário. Aqueles irmãos vêm conversar com os apóstolos e com a igreja de Jerusalém porque claramente entendem a sua influência, o seu poder, a sua centralidade espiritual. Eles explicam a palavra, eles aplicam a palavra, mas eles não enviam nenhuma ordem. Tem que ser desse jeito. Eles não mandam nas outras igrejas, mas eles são sim líderes espirituais. Isso não é só para aquela realidade. É para nós. Nós, como líderes da igreja, nós não mandamos na igreja. Eu já falei isso e algumas pessoas talvez não entenderam bem. Nós não temos nenhuma autoridade sobre a vida de vocês que venha de nós mesmos. Nenhuma. Zero. A minha história não traz autoridade, não nesse sentido espiritual. A minha capacidade de ter decorado textos da palavra de Deus ou preparado sermões não me dão autoridade sobre a sua vida. Nada na minha formação, nada me dá autoridade sobre a sua vida. A única autoridade que líderes na igreja têm é aquela que sai das páginas das Escrituras. A autoridade que nós temos é ler as Escrituras e explicá-las, e agora vocês avaliam e concordam com a gente, ou não, falam, não, acho que vocês entenderam alguma coisa errada aqui. Mas então é a autoridade da palavra de Deus. Apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém concordam, pelo que nós vemos aqui nessa história, exatamente com isso. A autoridade está na palavra. A autoridade não está em pessoas, está na palavra. Ah, sim, mas nós temos autoridade? Sim. Se nós explicamos a palavra e você tem autoridade, claro. Se você explica a palavra do jeito que ela está narrada, escrita, demonstrada aqui para nós na palavra escrita de Deus. A conclusão que eles chegam no versículo 19, então, é que eles não deveriam criar nenhuma barreira para os novos que estão entrando na igreja de outras nações. O que ele está querendo dizer com isso? Não colocar nenhuma barreira que é própria do povo judeu. Não colocar nenhuma barreira que seja externa ao cerne do evangelho. Nós precisamos cumprir a mesma coisa, o mesmo caminho. Mas aqui ele está dizendo pelo menos duas coisas com isso. Primeira coisa que ele está dizendo, que ele diz no último versículo que nós lemos, todos os sábados nas sinagogas judaicas, versículo 21,
a palavra é pregada, o Antigo Testamento é lido. O que ele está dizendo aqui? Pelo menos duas coisas nesse momento. Que nós temos a responsabilidade de estudar a palavra de Deus como igrejas locais constantemente. Porque é pela leitura da palavra de Deus é que nós vamos assimilando agora a vontade de Deus, o que nós temos que ser como pessoas em Cristo Jesus. É pela leitura, pela memorização, pelo estudo da palavra de Deus que isso começa a se tornar cada vez mais claro. Mas ele também está dizendo aqui, nas entrelinhas, uma outra coisa. Ele está citando João, capítulo 16, que fala que o Espírito seria enviado, especialmente no versículo 13. João 16, versículo 13. Então o Espírito vai conduzir todos eles para o conhecimento da verdade. Como que ele vai conduzir? Através da leitura, do conhecimento, da memorização da palavra. Então nós ao mesmo tempo estudamos a palavra e ao mesmo tempo nós nos submetemos ao Espírito que nos ilumine para aplicarmos e vivermos esta palavra. Então ele está subentendendo pelo menos essas duas coisas aqui. E veja, toda essa leitura e esse estudo vai acontecer depois. Mas qual que é a orientação que eles dão agora, nesse momento, para essa igreja? 4 coisas são faladas para eles, que eles têm que fazer. Eles têm que se abster de alimentos oferecidos a ídolos. Todo açougue das cidades grego-romanas, ou pelo menos a grande maioria, as carnes eram sacrificadas a ídolos. Exatamente como nós comemos um acarajé na Bahia, a maioria é oferecida a um ídolo. Exatamente como quando nós vamos numa festa junina, que são oferecido tudo que é feito ali a ídolos. Santos da Igreja Católica, do jeito que é apresentado, são ídolos. Veja, eu não estou falando da história de homens e mulheres piedosos do passado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da reverência, da dedicação em adoração, da intermediação que se espera que esses santos façam, e isso é uma idolatria. Então, quando nós hoje vamos para esses ambientes sem pensar no que está acontecendo, nós estamos nos relacionando com demônios. 1 Coríntios capítulo 10, é bem claro isso, especialmente no versículo 20. Olhem lá com atenção. Então veja, por que nós não participamos ou não devemos participar de Halloween, de festa junina, de comer comidas que claramente foram feitas em ambientes religiosos diversos? Por que nós não fazemos isso? Porque nós podemos estar participando de culto a demônios. E aí ele está falando, se vocês continuarem comendo carne sacrificada a ídolos, vocês não vão ter uma relação com os judeus. Porque os judeus são estritos nisso, eles prestam atenção nisso. E dentro da igreja, vocês precisam valorizar a relação entre gentios e judeus. É uma realidade daquele momento. Aí ele continua, outras coisas que precisam ser estabelecidas. Imoralidade sexual. Aqui é tudo que se encaixa em imoralidade sexual. Não é só o homossexualismo, como outros querem colocar hoje, que é o grande problema, não. Toda imoralidade sexual. A pornografia, o casamento ilícito, o sexo, seja como for ilícito antes do casamento. Tudo aquilo que está sendo colocado na palavra de Deus, bem claro, que não se adequa ao que Deus nos criou para sermos, como homens e mulheres num casamento, é a imoralidade sexual. Bom, no primeiro século, homens tinham muitas vezes prazer só com outros homens, porque as mulheres eram tidas só para a procriação. Isso é a lógica romana. O homossexualismo não tinha essa ideologia que nós temos hoje, mas tinha uma prática muito aceita. A mulher não era valorizada, a mulher sequer era pessoa na maioria das culturas. As crianças não eram valorizadas. A gente sabe disso tudo vindo da história. E ele está falando, toda forma de imoralidade sexual vai afastar vocês da relação com outros judeus, porque eles prestam atenção nisso. É o que estão dizendo. E aí ele cita mais. A comida de carne, a carne de animais estrangulados. Tinha uma maneira certa de matar os animais para os judeus. E ele não está cobrando isso aqui, porque seria muito complexo.
tem um jeito certo, a maneira certa, o horário certo. Não é isso que ele está cobrando. Mas tinha, sim, animais que eram mortos. Ou, por exemplo, eu não sei tudo que se encaixava nisso, mas uma vaca que está no pasto e é encontrada morta. Então eles podiam então cortar e vender. Não, os judeus não fariam isso. Então ele está falando, não coma carne que basicamente não tem procedência. Você não sabe de onde ela veio. Tem a ver, obviamente, com questão de higiene, que é colocada no Antigo Testamento. Mas é além disso, porque também tem a ver com a relação com os judeus. Eu estou citando um pouquinho de mais detalhes para os irmãos. A carne com sangue também é outra que é falada. Não pode, no Antigo Testamento é dito, cozinhar a carne no sangue, no próprio sangue do animal, ou com sangue e leite. Então, tudo isso os judeus prestavam atenção aonde? Na mesa. Na mesa. E o que eles estão dizendo? Vocês são uma família. Vocês não podem fazer coisas tão drásticas que vocês não consigam sequer sentar à mesa para estarem juntos. Então, há mudanças que vão vir na leitura da palavra, na ação do Espírito. Nós aguardamos essas mudanças virem. Em alguns vai ser mais rápido, outros vai ser mais demorados. Mas se preocupem em construir um ambiente seguro, onde vocês possam se relacionar, judeus com gentios. A nossa realidade é outra, mas não é muito diferente em outros aspectos. A roupa que usamos, nós não precisamos colocar regras para as mulheres não usar calça, ou usar só vestido, para os homens não usarem barba, ou o que seja. Nós não precisamos criar outra lei, mas nós precisamos construir um bom senso. Nós precisamos construir uma lógica onde as pessoas que estão em volta de nós conseguem se relacionar com a gente. Não é a roupa que mostra que alguém se converteu, mas uma mulher vir mal vestida, com pouca roupa, ou um homem vir de uma roupa muito sensual, vai causar todo um distúrbio. Para que a gente vai fazer isso? Veja, o que ele está citando aqui para nós é que o cerne do começo da caminhada cristã, na questão da relação na igreja, são as relações, os relacionamentos. Eu não sei que exemplo dar que possa facilitar você, mas eu peço que você pense nisso. Quando nós viemos para a igreja, quando nós entramos na relação com a igreja, precisa ter uma preocupação com o outro, e não só comigo. Eu não venho aqui para me sentir bem, eu venho aqui para adorar a Deus. E quando eu venho para adorar a Deus, uma das principais formas que eu faço isso é cuidando do meu próximo, cuidando da pessoa que está na minha frente. Essa é a preocupação que eles têm aqui no começo da caminhada desses gentios no meio do povo de Deus. Eles não vão precisar aprender mais a palavra, não vão precisar viver a ética que tem no Novo Testamento, claro que vão, mas para começo de conversa, pensem na unidade, na união, pensem na comunhão que vocês têm que ter à mesa. Terceira parte do texto, nós vamos acelerar um pouco, meus irmãos. Está do versículo 22 até o versículo 35. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou explicar para os irmãos o que acontece aqui. Basicamente, todos eles se alegram com a decisão que foi tomada. E agora eles repetem a mesma coisa, porque são enviados pela igreja, e ao serem enviados de volta para a igreja de Antioquia, eles vão relatar lá em Antioquia a decisão. E qual que é a decisão? Esses homens que foram antes não foram enviados por nós. A lei não salva. A lei está aí para ser lida. Vocês vão ler e vocês vão crescer. Mas há uma preocupação com os relacionamentos. Prestem atenção nisso. Vocês precisam se relacionar com aqueles que são diferentes de vocês, com os judeus. No nosso caso, seriam outros. E eles terminam dizendo no versículo 32 que então Judas e Silas, que foram enviados junto com Barnabé e Paulo para Antioquia, encorajam e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Ambos eram profetas. Eles permaneceram algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolve permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade.
Qual que é o terceiro princípio que nós vemos aqui? Como representantes do reino de Deus, precisamos levar a sério o que comunicamos aos de dentro e aos de fora. Veja, eles gastam um tempo substancial discutindo o que vai fazer, como que vamos fazer, mas agora eles têm que comunicar. E se eles comunicam de qualquer jeito, eles podem criar outros problemas, outras divisões. Mas eles fazem com todo cuidado essa comunicação. Ao mesmo tempo, eles fazem mostrando que é algo formal, não é informal, não é cada um faz o que quiser, não é isso que eles estão comunicando. Há uma formalidade. Para ver essa formalidade, eles escolhem pessoas, chaves, para ir levarem essa informação. Não é qualquer um que vai. São 2 profetas da igreja de Jerusalém, junto com os 2 líderes mais importantes da igreja de Antioquia até aquele momento. E eles voltam com essa mensagem, mostrando tanto a formalidade, importância, como também o poder do Espírito com que eles chegaram àquela conclusão. Veja, há formalidade, importância, e há também unção do Espírito Santo de Deus. Eles fazem questão de mostrar que isso é uma comunicação importante. Eu vejo hoje as pessoas nas igrejas falando, doutrina não é importante. Essa afirmação já é uma incoerência em si. Porque se doutrina não é importante, o que eu acabei de falar não é importante. É uma doutrina. Então, portanto, ela não é importante. Doutrina é importante. E ela tem que ser comunicada da forma correta. E a forma correta é trazer um senso de urgência, de importância da aplicação da palavra de Deus, ao mesmo tempo que de piedade, de humildade, que nós carecemos do poder de Deus para realizar aquilo que nos é comandado a realizar. E eles carregam isso. Veja, no versículo 6, quando nós lemos, o começo da reunião é só entre a liderança. Mas agora no versículo 26, todos participam dessa decisão. A liderança definiu a questão doutrinária. Mas agora como que nós vamos comunicar isso? A igreja toda está participando. Eles assimilam ou eles fazem uma forma de governo que nós chamamos de congregacionalismo. Nós não podemos assumir uma forma de governo para a igreja que não está prescrita na palavra de Deus. Não é à toa que nós vamos ter assembleia daqui a pouco. Nós temos assembleia porque eu não posso decidir pela igreja. A igreja tem que caminhar junto nas suas decisões. Veja, a forma como eles conduzem a coisa é tendo parâmetros bíblicos para a escolha dos líderes, para a decisão como igreja, para a comunicação daquilo que é decidido. Cada uma dessas coisas eles estão construindo e hoje entregam para nós. A mesma forma que eles faziam, nós temos que fazer hoje. Por exemplo, Paulo pega, tanto para Timóteo, a carta a Timóteo, como a carta a Tito, e ele escreve como escolher os líderes para as igrejas. Bom, eles não colocam aqui em Atos, nesse capítulo, exatamente todos os parâmetros, mas eles falam que eles se sacrificam pelo reino de Deus e são amados pela igreja. Não são quaisquer líderes que nós escolhemos para comunicar a palavra de Deus, para nós andarmos com eles, para eles nos ajudarem a entender a palavra de Deus. São líderes que se sacrificam pela igreja e que amam ou são amados por essa igreja. Eles são referência para essa igreja. Eles usam todo esse processo para, de uma forma clara, comunicar a urgência do que Deus está fazendo. Mas uma coisa interessante que acontece ao final é que a comunicação deles poderia resultar simplesmente as pessoas falarem, beleza, a partir da semana que vem a gente vai fazer desse jeito. Ou nós vamos a partir de agora viver desse jeito. Qual que é o resultado? E nós lemos nos últimos versículos, do 32 ao 35. Os profetas que vieram, acabou a situação, eles voltaram para Antioquia junto com eles para comunicar, e agora eles começam a pregar o Evangelho. Paulo e Barnabé também começam a pregar o Evangelho. Muitos outros começam a pregar o Evangelho. A gente está falando de uma igreja que já vivia um avivamento. E a impressão que passa
é que mais um avivamento, um derramar do Espírito Santo de Deus vem sobre essa igreja. E qual que é o resultado? Multiplica-se as pregações, multiplicam-se os ouvintes dessas pregações. Não só as pregações, mas multiplicam-se os ouvintes e multiplicam-se os resultados. Quantas vezes o que nós comunicamos hoje como igreja cria nas pessoas um desejo que tenham mais eventos, que a gente tenha mais louvorzão, mais acampamento, mais programas da igreja, e não necessariamente a pregação do Evangelho. Um verdadeiro avivamento na palavra faz a gente amar a leitura, a explicação da palavra, a aplicação dela em nossas vidas. Um verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus faz a gente amar ainda mais a palavra dele para nós. Mas se somos encorajados e nós nos tornamos mais amantes ainda, são dos nossos eventos, das coisas que nós fazemos para parecer bons, cuidado, porque provavelmente nós estamos nos tornando só mais uma organização na sociedade. O que nos diferencia lá fora, o que nos diferencia diante das outras nações, é se nós amamos a palavra de Deus, o povo de Deus, a pessoa de Deus e a missão de Deus. Isso é o que nos diferencia. Sem isso, nós somos só mais uma religião. Se a palavra de Deus não é amada, se o povo de Deus não é querido para a gente, se a missão de Deus não é o nosso foco, e se a própria pessoa de Deus não é o nosso grande desejo, não é avivamento que a gente está vivendo. A última parte do texto, e nós vamos concluir com essa última parte, eu queria ler para os irmãos. Ele fala assim a partir do versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas dali. Como filhos da graça de Deus, nós precisamos lidar com os nossos erros, sem perder o foco e a direção. Eu comecei falando que nós somos lerdos para entender o que Deus tem para nós. Mas olha como o texto encerra esse capítulo. Uma nova viagem missionária vai começar. E por que ela começa? O apóstolo Paulo se lembra das igrejas que ele plantou e ele tem um coração pastoral. Ele quer voltar lá e visitar para ver como que estão aquelas pessoas. O coração dele está certo. A direção dele está correta. O foco de vida dele está tudo certo. Mas no próximo momento, no versículo seguinte, ele conversa com Barnabé, o grande amigo dele, o encorajador, que levantou ele talvez para ser conhecido como nós conhecemos hoje. E aí eles discordam profundamente. E nós não sabemos os detalhes. Nós sabemos só que foi por causa de João Marcos, que abandonou eles antes, que foi o mesmo que escreveu o livro de Marcos depois. Nós não sabemos como que eles conversaram, se eles levantaram a voz um para o outro. Nós não sabemos como que foi resolvido o problema. Mas uma coisa nós sabemos, que eles resolveram aquele problema. Que aquilo dali foi sanado. E junto com isso fica claro para nós que mesmo Paulo e Barnabé são falhos, têm incoerências. Eles são, até aquele momento, os grandes heróis dessa igreja gentílica a que nós fazemos parte. Mas Lucas agora colocam eles como os problemas. O problema não é algo externo agora, são eles dois. Paulo e Barnabé são o problema nesse momento. Eu falei no sermão passado, por que será que Lucas colocou isso? Ele deveria ter omitido.
Se ele tivesse omitido, a gente encerrava pensando que estava tudo bem, vai ser tudo um mar de flores, nós vamos caminhar de vento em polpa quando nós acordarmos de madrugada para orar e lermos a palavra de Deus. Mas não é isso que o texto mostra. Mesmo os nossos heróis na fé, que pregam a palavra com poder, mesmo aqueles homens e mulheres piedosos que nós respeitamos, vão ter os dias de incoerência, os dias de erro. Mas a grande diferença entre um homem e outro quando peca é a velocidade com que ele se levanta do erro dele. A gente aprendeu disso com Davi lá atrás, séculos antes desse momento. Davi, o adúltero, Davi, o assassino, Davi, o orgulhoso, mas Davi também um homem segundo o coração de Deus. Que quando o profeta apontava para ele e falava, você é o pecador, ele se arrependia imediatamente. Nós não sabemos o quão rápido foi o arrependimento de Paulo e Barnabé. Não sabemos. Mas é muito interessante que é Lucas que está escrevendo essa narrativa. Sabe por quê? Porque depois, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, quando Paulo fala para Timóteo, manda para mim Marcos, o mesmo Marcos que foi o pivô desse problema, porque Marcos é importante para mim, porque Marcos ele é uma pessoa central no que eu estou fazendo, que eu amo ele. Sabe quem estava com Paulo a hora que foi escrito esse texto? Lucas. Lucas não escreve aqui em Atos para criar mais discórdia, para trazer mais picuinha, para mostrar como Paulo era incoerente. Lucas escreve aqui no livro de Atos para mostrar que mesmo Paulo foi necessário na vida dele um derramar da graça de Deus constante, constante, e ele pôde testemunhar depois lá na frente que Paulo chamou Marcos de meu querido, manda ele porque ele é importante para mim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Veja, o que o texto termina a dizer para nós, no finalzinho, o último versículo que lemos, é que todas aquelas igrejas visitadas por Paulo, e nós podemos subentender que também por Barnabé, todas elas foram fortalecidas e encorajadas. Acho que alguns poderiam pensar, mas que injustiça. Paulo acabou de errar e ele sai em pecado, e mesmo assim Deus usa ele? Exatamente. Deus usa você também desse jeito. Deus me usa também desse jeito. Nas minhas incoerências, Deus me usa e usa você. Porque é pela graça dele que nós somos usados, que somos transformados, que nós nos tornamos úteis. E aqui quando a gente olha, meus irmãos, a gente pode talvez fazer a pergunta, o que será que Deus está fazendo através de nós? O que será que Deus ainda quer fazer através de nós? Apesar de nós. Quantas vezes será que Deus usou você, mesmo você estando ainda em pecado, ou vivendo uma vida incoerente? Deus é gracioso e Ele quer nos transformar. Pela graça dele, Ele é paciente com a gente e Ele aguarda o nosso amadurecimento. Tem mais coisas para dizer, mas eu queria concluir pelo tempo de duas formas, com duas perguntas para você. A primeira é, qual é o seu preconceito hoje? Quem é que você olha e fala, essa pessoa não pode ser crente? Essa pessoa não dá para caminhar com ela. Ela não pode ser líder de jeito nenhum. Qual que é o seu preconceito hoje? Como está o seu olhar para aquele irmão ou para aquela irmã que você não acredita que ela pode mesmo ser salva e que pode andar com você? Talvez você não tenha isso. Talvez isso não seja tão escancarado na sua vida. Mas eu queria desafiar você a clamar a Deus. Senhor, tira esse meu olhar que fecha com pessoas que parecem demais comigo, mas se fecha contra pessoas que não parecem comigo. Deus quer salvar a todos. É óbvio que elas precisam se entregar a Cristo Jesus.
elas têm que se arrepender dos pecados delas, mas nós precisamos ter um olhar para elas gracioso. Segunda forma de concluir, eu queria que você pensasse agora nas suas incoerências. Faça uma lista de todas elas na sua cabeça, mas coloca elas diante dos pés do Cordeiro. Nós não alimentamos aqui masoquismo, nós não alimentamos aqui comiseração. A palavra de Deus não nos empurra na direção de nós nos tratarmos como coitadinhos porque não conseguimos acertar, porque erramos de novo, porque caímos de novo nesse vício ou nesse problema. A palavra de Deus nos encoraja, sim, a dependermos da graça de Deus para o arrependimento e para o recomeço. Não, o mundo lá fora vai dizer: você já errou um pouquinho, agora já era. Já enfiou o pé na jaca mesmo, agora continua. A palavra de Deus diz para nós: toda vez que nós identificarmos um erro, se arrependa, volte atrás o quanto é antes, porque Deus tem muito mais para fazer em nós e através das nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti agora, Pai. Nós clamamos que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, em percebermos as nossas incoerências, nossas limitações. E Deus, que o Senhor venha nos abençoar também, ó Pai, em olharmos para o lado, para as pessoas em volta de nós e clamarmos, ó Deus, juntos, pelo mover do Teu Espírito, pela ação, Deus, poderosa da Tua palavra transformadora em nossas vidas juntos. Transforme a gente, ó Pai, em uma comunidade que viva o Evangelho verdadeiramente. Deus, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um das famílias e dos membros e frequentadores que hoje não estão aqui. Que o Senhor possa cuidar deles aonde eles estiverem, Pai. Que eles possam ser tocados pela Tua graça e que eles possam ser juntos com a gente, ó Pai, transformados à imagem de Teu Filho. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, Senhor.